Vamos aí a outro exemplo clássico, que é o da polia fixa. Então eu pego uma polia, que é uma argola que vai passar um fio, e eu ponho um peso de cada lado. E aí, de novo, ele pede a aceleração e a força de contato que vai aparecer. Que no caso a gente sabe que vai ser a tração, porque são forças em fios. Primeiro passo, isolar os corpos e marcar as forças. Agora a gente tem dois corpos, então eu tenho que isolar os dois corpos. Então vai ser, o corpo eu vou chamar de A, e depois esse aqui eu vou chamar de B. Quais são os corpos que atuam no corpo A? De novo, peso de A, vertical para baixo. E, bom, se tem um fio, tem uma tração. O fio ele sempre puxa, né? O fio ele nunca empurra. Então se tem um fio para cá, a tração vai ser para lá. E no corpo B, concordo que vai ser a mesma coisa? Peso de B e tração. E aqui um detalhe importante é que, sendo o mesmo fio, essa tração, ela obrigatoriamente vai ser igual a essa, tá bom? E esse é o corpo B. Agora, isolei o corpo e marquei as forças. Agora eu vou decompor as forças na direção do movimento. Ora, esse cara, quem é mais pesado? É o A, né? Então o A com certeza desce. E o B com certeza sobe. Então eu vou decompor as forças nesse cara aqui, que vai ser a direção do movimento, e nesse aqui, que é perpendicular ao movimento dos dois. Só que aqui essa questão de decompor é meio besta, né? Por quê? Não preciso decompor nada, só tem forças que já estão nesses eixos. Então eu não vou decompor. Bom, pula esse passo aí. E agora, terceiro passo, aplicar a segunda lei de Newton. Então eu vou aplicar a segunda lei de Newton primeiro para A e depois para B. Para A vai ficar assim. Vamos fazer na horizontal. Então, a força resultante do corpo A é igual ao peso de A menos a tração. Por quê? Porque ele está caindo, né? Acelerado. Se o A está indo acelerado para baixo, e por que ele vai acelerado para baixo? Porque ele é o mais pesado. Então, com certeza, o peso de A é maior que essa tração. Para achar a força resultante, eu somo as forças que estão aqui. Só que somar vetores com mesma direção, sentidos contrários, é a mesma coisa que fazer a diferença, a subtração dos módulos. Por isso que eu faço P menos T. Beleza? E para o B, vai ser força resultante de B é igual o contrário agora, porque o B sobe, né? Então a tração é maior que o peso de B. Então T menos peso de B. E aí o que a gente vai ter é um sistema. Vamos pegar essa linha e arrumar, né? Força resultante de A é massa de A, isso é a segunda lei de Newton, vezes a aceleração de A. Peso de A, massa de A, gravidade da Terra. Menos atração, não conheço. Força resultante de B, massa de B, aceleração de B. É igual tração menos massa de B vezes a gravidade. Aqui é importante lembrar que a aceleração de A é igual à aceleração de B. Por que isso acontece? Porque o fio ele não estica. Se o fio não estica, o tanto que o A desce é o tanto que o B sobe, no mesmo tempo. Então, eles têm a mesma velocidade, logo eles vão ter a mesma aceleração também. Agora eu vou só substituir os valores. Se eu substituir os valores, a massa de A vale 30. Então é 30 vezes a aceleração, não conheço a aceleração. A massa de A é 30, né? Vezes G, que é 10, então vai ficar 300, menos a tração. Massa de B, 20, vezes A, é igual a tração, menos massa de B, 20, vezes G, 200. Aqui, o melhor jeito de resolver isso é somando as duas equações. Então eu somo a primeira parte da esquerda, 30A mais 20A, dá 50A. Certo? 300 mais menos 200. Então 300 menos 200, 100. E T menos T, 0. Então A vai ser 100 sobre 50. Então a aceleração, portanto, é 2 metros por segundo ao quadrado.
Então o A desce com 2 metros por segundo ao quadrado e o B sobe com 2 metros por segundo ao quadrado. Agora, repara, por exemplo, nessa equação daqui, sei lá, nessa aqui de baixo. É uma equação no qual eu sei o A e não sei o T. Eu posso substituir o valor de A aqui e descobrir o T. Vai ficar uma equação de uma incógnita só. Então ficou 20 vezes 2, que é a aceleração de A, é igual a T menos 200. Resolvendo isso aqui, então a gente tem aí a tração que esse fio sofre. E aí um exemplo muito clássico, que tem grande chance de cair no Enem, tanto com conta quanto com forma, né, teórica, é o exemplo do elevador e da balança. Então basicamente eu vou pegar uma balança, que é esse corpo aqui que a gente chamei de B, subir em cima da balança, só que essa balança está dentro de um elevador. E eu vou botar o elevador para ir para cima e para baixo e ver o que acontece aí com essa balança. Tá. Primeiro vamos entender o que a balança faz. Ela nos dá a nossa massa, né? Então vamos lembrar que ela não fala quanto a gente pesa. Fisicamente falando, de forma criteriosa, ela não fala quanto a gente pesa. Ela fala qual é a nossa massa, até porque o valor que ela dá é em quilogramas, né? E quilogramas não é unidade de peso, é unidade de massa. Certo? Então vamos tentar entender o que a balança faz. A gente tem o peso e a normal atuando na gente. Então, falei que peso de A e normal de A. Essa normal, ela é oriunda do esmagamento entre o seu pé e a balança. Então, a balança te empurra para cima com essa força normal. Então, você vai empurrar a balança para baixo com essa mesma força normal. Então, N de A. Então, a força, a influência que você faz sobre a balança é essa normal, não é o peso. O que acontece é, em condições normais, em condições que, né, tá todo mundo parado dentro de casa, você vai lá, sobe na balança e não tem nada que vai influenciar, não tem nada que vai fazer a normal ser diferente do teu peso. Então, em condições normais, a normal vai ser igual ao teu peso. O B, que é a balança, ela vai medir quando vale essa normal e a partir dessa normal, ela te dá a tua massa. Entendeu? Acontece que normalmente a normal é igual ao peso. Certo? Mas existem maneiras de burlar a balança, vamos dizer assim? Tem. Você pode, por exemplo, subir na balança com segurando um saco de arroz. Entendeu? Isso é uma prova de que a balança ela não mede a tua massa. Ela não mede o teu peso. Se você sobe com um saco de arroz, o teu peso continua igual. Só que você vai pressionar mais a balança por causa do saco de arroz. Logo, o que está aumentando não é o teu peso, mas sim a tua normal. Se a tua normal aumenta, tu está pressionando mais a balança, e aí como, né, você engana a balança, vamos dizer assim. Mas essa não é a única maneira de enganar a balança. A gente pode fazer isso através do elevador, que é o que vai cair esse ano no Enem. Então, o que eu trouxe aqui foi justamente um esquema que já mostra o resultado de uma análise que eu vou fazer mais para frente. Talvez você já tenha percebido ao andar de elevador. Então, se eu estou lá no térreo e mando o elevador subir, tem um momento ali que o elevador ele passa de velocidade zero para velocidade alguma coisa, né? Para, sei lá, 2 metros por segundo. Nesse momento, que ele vai de 0 até 2 metros por segundo, ele acelera. Na hora que ele dá essa acelerada, depois tenta perceber, se é que você já não percebeu, que existe a leve impressão de que você fica mais pesado. Certo? Então, tá aqui. Parece que você fica mais pesado. E essa impressão, ela não se passa só para ti. A balança, ela também acha que você está mais pesado. Tanto é que ela vai marcar uma massa maior do que a massa que você realmente tem. Então, quando o elevador ele sobe acelerado, a normal é maior que o peso. Agora, na hora que ele está já subindo, ele fica com uma velocidade constante, ele não vai acelerando, né? Ele fica com uma velocidade constante. Na hora que a velocidade é constante, a normal vai ser igual ao peso. Ou seja, a sua normal aqui vai ser igual a esse peso. Então, a balança vai marcar exatamente a tua massa mesmo, vai marcar certinho. E quando o elevador ele para no térreo, então ele sai lá da velocidade 2, né, por exemplo, e vai de 2 até 0. Nesse momento ele está freando. Se ele freia, depois faça esse experimento,
vê que você se sente um pouco mais leve. Então, se ele está freando para cima, então você se sente mais leve. A normal, ela é menor do que o teu peso real. E aí a balança te indica uma massa menor do que a massa que tu realmente tem. Agora o elevador vai descer. Se ele desce, começando aqui de cima, ele vai sair da velocidade 0 e ir para a velocidade, por exemplo, 2 metros por segundo. Nesse momento ele está acelerando. Quando eu acelero para baixo, depois repare que você se sente um pouco mais leve também. Eu vou provar isso matematicamente, mas vamos agora pela intuição. Você se sente um pouco mais leve, é como se o chão se deslocasse do teu pé. Então você se sente um pouco mais leve, e aí a balança também vai indicar uma massa menor do que a massa que você realmente tem. Quando a velocidade é constante, o normal se iguala ao peso, e quando o elevador ele chega aqui embaixo, ele vai sair da velocidade que ele está, vai ser a velocidade constante, e ir até 0 para frear. Então ele freia indo para baixo. E aí tu se sente mais pesado. Então a sua normal é maior que o peso. Então a tua balança mede uma massa maior do que a balança da tua massa original. Beleza? Agora eu vou pegar um caso qualquer, por exemplo, esse caso aqui, que o elevador está acelerado para cima, e vou provar que essa normal é maior que esse peso. Vamos lá. Então tá aqui o guri em cima da balança, no elevador. E aí a ideia é, adivinha, aplicar o método de resolução de exercício. Tem aqui o rapazão. E aí quais são as forças que atuam sobre ele? Peso, normal e só. Decompõe as forças. Precisa decompor? Não precisa, porque todas estão na mesma direção. Então direto aplica a segunda lei de Newton. A força resultante é igual a massa vezes a aceleração. Para onde está a aceleração? Ora, eu não falei que eu vou fazer o exemplo do qual o elevador está subindo acelerado, né, acelerado para cima, então a aceleração está para cima, ele está andando para cima, né, está acelerando para cima. Então, a força resultante é a massa vezes a aceleração, que vai ser a soma dessas duas forças, a soma vetorial, quando eu somo dois vetores, mesma direção e sentidos contrários, o que eu faço é subtrair os módulos. Então, a força resultante é a normal menos o peso. Isso vai ser m vezes a. Quem é a? É a aceleração na qual o meu elevador está subindo. Então, aqui, ó. A. Beleza. Ok. Então, normal menos o peso é m vezes g, vai ser m vezes a. Eu vou passar isso aqui para o outro lado. Normal vai ser mg mais ma, e eu vou botar m em evidência. Então vai ficar normal é igual a mg mais a. Repara que aqui eu já provei que a minha normal é maior do que o peso. Por quê? Porque a normal vai ser o peso mais alguma coisa, mais um ma. Então a minha normal vai ser maior que o peso. Por isso que a minha balança acusa algo que é maior do que realmente é, né? Na minha massa, no caso. E aí, tá, mas esse resultado aqui, ele é bem importante. Por quê? Porque isso aqui me indica o seguinte. Me indica que a normal, ela pode ser calculada como o peso aparente. Ou seja, eu vou chamar esse G mais esse A como gravidade aparente. Que nada mais é do que o seguinte. É como se você fizesse de conta de que dentro desse elevador, a gravidade ela não fosse 10. Fosse 10 mais 2, por exemplo. Se a aceleração do meu elevador for 2 para cima. Então, é como se se a pessoa que está aqui, ela tivesse parada, só que a gravidade fosse 10 mais 2, fosse 12. E aí é normal a gente calcula desse jeito. Beleza? E agora eu vou extrapolar esse resultado para os outros casos que a gente viu lá atrás. Voltando aqui. Então, olha, toda vez que você se sentir mais pesado no elevador, então você pode calcular a normal fazendo massa vezes aceleração aparente, gravidade aparente. E aí você vai somar a gravidade com a aceleração
do elevador. Então aqui é a aceleração do elevador. Certo? Toda vez que você se sentir mais leve, for uma situação onde você se sente mais leve, você vai calcular normal por n, que multiplica g menos a. Então, mais leve, n igual a mg menos a. Quando era mais pesado, era mais a. Agora que é mais leve, é menos a. Tá bom? Aqui também. Uma situação que é mais pesado, n igual a mg mais a. Tranquilo? Bom, essa foi a aula de hoje, uma aula um pouco mais pesadinha, né? Mas é uma aula muito importante, então não pode ter dúvida. Se você não entendeu alguma coisa, ou deixa um comentário aqui embaixo, ou procura o plantão. Tá? É muito importante que você entenda todos esses exercícios e que você pratique mesmo. Qualquer coisa, tamo aí, tá bom? Falou aí, bons estudos, até mais.